programa Mudando de Assunto dessa semana está especial. Estou aqui com o Clécio, que já apareceu outras várias vezes aqui no programa. E o nosso tema de hoje é culinária vegana. A gente vai te ensinar a fazer uma receita bem diferente. Para isso, a gente veio aqui na cozinha do Angelone e eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar vocês a virem conhecer alguns dos cursos que eles oferecem. Esse mês de julho será especial, o mês da gastronomia, e serão 6 cursos com vários profissionais, inclusive alguns de fora. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com o Angelone e saber mais detalhes. Mas, Clécio, então, vamos começar. Qual vai ser o prato que tu vai ensinar pra gente hoje? Na verdade, eu vou fazer A ideia, eu acho que é passar para quem tem uma opção mais saudável de alimentação, duas coisas. Primeiro, que tu pode ter uma alimentação saudável e comer muito bem. E segundo, que tu pode ter uma variação muito grande. Tanto que eu cheguei aqui com uma ideia e eu já mudei ela, encontrando alguns ingredientes no meio do caminho, tá? Porque tem essa versatilidade. Então, assim, eu vou fazer uma massa integral com molho branco de castanhas, uvas passas e... Damasco, muito bem. Exatamente. Tá? E aí eu vou fazendo, a gente vai conversando, dando eventuais alternativas que pode ser feitas, né? E tal. Né? Aqui eu já estou botando a água para ferver, para fazer a massa e vou começar a fazer o molho. Tá. Então, assim, o primeiro item que necessariamente não entra dentro de uma filosofia vegana, mas que tu pode agregar como saudável, é a tua mudança em termos de opção de óleos e de azeite, tá? Sim. O comum na cozinha do dia a dia é o óleo de soja, né? E o que se recomenda? Fazer uma substituição pelo óleo de girassol, ou pelo azeite de oliva. Isso eu fiz essa mudança na minha rotina, tá? É uma mudança simples também. Acho que é a parte mais simples de tu transformar a tua alimentação até. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Ananda. Eu nasci com uns 5,2 kg. Eu, com 2 meses de idade, eu comia feijão com ovo frito. Pequena criança? Não, eu sempre brinco que eu já nasci com 6 meses, né? E assim como aconteceu comigo, milhares de pessoas nasceram, cresceram e se desenvolveram numa cultura de uma alimentação nada saudável. Né? Tanto que assim, hoje nós temos uma epidemia de obesidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em virtude dessa cultura. Então, o que acontece na tua mudança? A primeira coisa que tu começa a te perguntar é o seguinte: pô, eu vou parar de comer e vou perder o grande prazer da minha vida. Isso era uma coisa que eu me questionei durante muito tempo, durante muitos anos. E quando eu parei de comer carne, que foi a primeira etapa desse meu processo, eu comecei a observar que você realmente tinha uma perda, né, de tirar a carne do teu cardápio, mas ao mesmo tempo você conseguia compensar com outros alimentos que você não dá tanto valor no teu dia a dia. Isso foi crescendo, eu comecei a adaptar alguns cardápios. Em casa, quem cozinha sou eu, né? Então eu comecei a formular algumas coisas e comecei a perceber que dava para comer bem, dava para diversificar e tudo mais. E principalmente dava para ter uma vida mais saudável, nesse sentido. Sim. Aqui eu aqueci o azeite de oliva, aqui estão as castanhas, tá? O que eu faço? Para dar um sabor à castanha, um sabor até maior que ela tem, eu deixo ela gratinando um pouco no azeite de oliva. Sim. Isso é um hábito que eu tenho desde sempre, de usar esse tipo de recurso, que eu gosto muito das coisas gratinadas, para dar uma encorpada e um sabor. Então ela vai misturando com o azeite e começa, junto com o azeite e mais as substâncias naturais da castanha, vão começar a dar uma encorpadinha aqui no que a gente vai tentar fazer de molho. Certo. Então a grande dificuldade está na cultura. Sim. Né? Então, quando você diz para alguém assim que eu não como carne, por exemplo, dentro de uma cidade como Lages, tu é quase tido como um herege, né? Nossa, mas você não faz churrasco no final de semana? Isso, tá? Então,
Tem tudo isso, mas assim, tu vai levando de boa. Eu não tenho nenhum tipo de restrição de comer na casa de ninguém, de ir em nenhum restaurante, tá? Pois é, não é difícil, por exemplo, eu quero jantar fora, almoçar fora. Não acaba sendo Ana, um pouco mais complicado, porque o teu problema é que não é problema não, né? Mas tu não é só vegetariano, tu é vegano também, então todos os alimentos derivados de animal, até o mel, por exemplo, tu não come, né? Não. Isso não... Eu já não comia antes, o mel não era muito do meu paladar. Mas enfim, não se torna muito mais difícil na hora de comer fora? Não, porque assim, a base hoje da minha alimentação, ela é muito vegetal. Então, em qualquer lugar que tu vai, tu encontra... No mínimo uma salada. Uma salada. Então, assim, pra mim tá... Tranquilo. Tá super show de bola. E se eu for na casa de alguém, a única coisa que às vezes eu peço é isso, uma salada. Tá? Ah, tu não come isso, não come aquilo, tá. Só me faz uma salada que tá de bom tamanho. Sim. Mas o combate à cultura, daí o que vai acontecer? Tu vai ter que adaptar o teu paladar e a tua rotina a não vivenciar mais aquilo que tu passou uma vida inteira fazendo. Não é tão simples. Então assim, tu vai no supermercado, antes tu ficava, sei lá, 10, 15 minutos nas filas de carne, fazendo escolhas, hoje tu não faz mais. Tu tem que aprender a comer, porque querendo ou não, tu perde elementos químicos, nutrientes da carne e dos seus derivados, que deixam de fazer parte da tua alimentação, então tu tem que aprender a fazer substituições, tá? Então assim, eu passei a ler muito sobre o assunto. Até para não deixar que falte nada no teu organismo, na tua dieta, né? Tu me falou que tem só um elemento que tu não consegue substituir, que é o... Que são as vitaminas do complexo B, tá? Que daí você tem que ingerir em forma de... Exato, então tu faz uma substituição por um elemento químico que tu compra na farmácia. Mas que só isso, o resto, com outros alimentos, tu consegue as mesmas vitaminas, nutrientes que precisavam. Tudo. Hoje, por exemplo, com feijão, ervilha, lentilha, nozes, castanhas, tu consegue fazer uma substituição de um conjunto de proteínas que não te fazem falta. Olha só que interessante, ó, tu vai fazendo e vai sair na casca da castanha. Sim. E junto com o azeite vai fazendo um caldinho. Já. E agora eu vou colocar as frutas também para dar uma gratinada. Que outro tipo de coisa a gente poderia colocar aí também? Tu pode colocar alho poró, tu pode botar cebola roxa, tá? Em termos de tempero aqui, por exemplo, eu vou fazer esse tempero com mostarda e curry. Tu pode usar coentro, tu pode usar tomilho, manjerona, muitas opções. A verdade do tempero é o seguinte, vai muito do paladar de cada um. Tem que ir testando para ver o que gosta e o que não gosta, né? Então aqui já estamos gratinando bem, tá? Vou botar ervas finas, começando a dar uma temperada. Aqui uma média de 1 colher de sopa, mas fica muito a critério de cada pessoa. Mas é muito legal, porque até como eu tinha comentado contigo antes, quem vê de fora, não está acostumado com esse tipo de culinária, acha que quem é vegano, principalmente, vive de salada, vive de alface e tomate, que não pode fazer alguma coisa diferente e está muito limitado. E tu mostra que não, né? São várias opções, como tu já me falou, tu faz pratos diferentes todo sempre. Dia. Isso é muito legal. Eu faço... Agora os lajanos vão querer me matar, né? Mas eu faço paçoca de pinhão vegano. Tá? E modéstia à parte, fica muito bom. Curry. Aqui tem umas 2 pitadas de curry. Curry é um tempero forte. 2 pitadas, porque como a gente está trabalhando com a castanha e com as frutas cristalizadas, tu acaba dando um ponto de equilíbrio bom no tempero. Então não fica tão forte e dá uma realçada no adocicado do molho. Aqui nós estamos com o macarrão. Isso daqui é o creme de leite vegano. O que é o creme de leite vegano? É o creme de leite feito à base de soja.
E ele é fácil de encontrar para vender. Aliás, esses produtos à base de soja, sem lactose, eles são mais difíceis de encontrar, mas ainda assim aqui em Lages a gente encontra, né? Encontra. Aqui no Angelone você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos. É que também está crescendo isso agora, né? Está se tornando mais popular e eu acho que eles estão trazendo mais opções. Está se tornando mais popular e como o nosso mundo... Aqui é a mostarda, que eu sempre coloco uma... Um pouquinho mesmo. O que está acontecendo também é que, pela procura e pela uma questão até de filosofia de vida, a comida naturalista, ela se transformou numa situação comercialmente interessante. Sim. Mas hoje tu encontra creme de leite, leite condensado, massas, inclusive massas feitas à base de arroz que não contêm lactose. Hoje é muito difícil você entrar num supermercado e não ter alguma opção nessa área. E você não ter um departamento especializado em alimentação natural. Tá? E cresce por quê? É uma pergunta que todo mundo faz assim pra mim, né? Pô, tu virou vegetariano, tu virou vegano e tal. Como é que foi isso? Eu costumo fazer uma colocação. A qualidade de vida que tu ganha é uma coisa que não dá para você descrever sem você passar. Só eu era muito a tua alimentação para perceber isso mesmo. Eu era muito reticente, muito resistente a isso. Eu sempre me assumi como um carnívoro inveterado e tal, né? Sempre cozinhei, sempre gostei de comer. Então, para mim era uma situação praticamente fora de cogitação. Pois é, conta um pouco da tua história. Tu virou vegetariano primeiro por necessidade de saúde mesmo, né? Não, eu virei primeiro vegetariano porque um belo dia eu percebi que eu não comia mais carne. Foi uma coisa meio que automática. Gradual, sim, sim. Aí eu fiquei me questionando, né, do tipo, pô, o que deu, né? Aí tentei comer, não foi muito bem, eu falei, vou deixar de comer porque vai fazer bem pro meu colesterol, pro meu triglicerídeos e tal, vai fazer bem pra minha saúde, e parei de comer carne. E parei de comer carne e derivados como presunto, tudo aquilo que era de origem, que vinha da carne, embutidos e tal. E permaneci um tempo assim, aí eu tive um problema de saúde e o meu cardiologista, em virtude de uma alta taxa de colesterol e de triglicerídeos, ele falou para mim, tu vai ter que reduzir muito o teu consumo de queijo, de leite, porque isso tem muito triglicerídeos e tal. Foi te cortando, assim. Não, eu me cortei, na verdade. Eu me toquei o seguinte, já estou sem comer carne, já fiz uma mudança radical que talvez para mim tinha sido a mais difícil. Para cortar o resto e manter uma saúde... É um passo. É um passo. Então, dali em diante, eu não me esqueço, saí do consultório do Dr. Alexandre, meu cardiologista, e falei, não vou fumar mais e não vou mais... Vou mudar. Consumir nada animal, né? E mudei. Mudei da água para o vinho e incorporei essa questão total na minha rotina. Então, emagreci, o contexto geral melhorou em todos os aspectos, desde qualidade de sono, bem-estar ao longo do dia, disposição para fazer as coisas, aquela sensação de tu estar com mais energia para poder estar se conduzindo. Pela primeira vez na vida, eu consegui zerar o meu colesterol, o meu triglicerídeos, que nunca foi zerado. Eu já cheguei a ter um triglicerídeos de 1.350. Tá? Nossa. Então, o processo ele veio e... Então, juntando a fase vegetariana com a fase vegana e tal, eu estou em 3 anos num processo de mudança. E tu não sente falta de uma carne, alguma coisa assim? Tu se adaptou? Porque aquilo que tu disse, tu sempre gostou de comer, tu não perdeu o prazer de comer por essa mudança. Não. Assim, eu hoje, o que eu mais gostava na época carnívora, né, uma picanha e uma costela. Se botar hoje uma picanha e uma costela, não vai me aguçar em nada, de pé junto.
Quando eu voltei a Lages agora em março, eu me impus uma recaída, não de carne, mas de queijo. Eu fui na Faelos e comi tudo que tinha direito lá, porque eu sempre fui fanático pelas pizzas da Faelos, adoro e tal. Não deu para resistir daí. Aí eu voltei um garçom muito gente boa lá, que sabia que a gente era vegetariano, só pizzazinha vegetal, mas comi o queijo, tá? Aí depois não voltei mais lá. E hoje eu levo uma vida muito tranquila. Eu não tenho assim, se tu disser, tem momentos que tu tem um surto assim de... Não, tá? Se adaptou tranquilo? Me adaptei bem. Hoje, quando eu não consigo conduzir essa minha rotina, eu já sinto a diferença, eu já sinto falta de estar nesse esquema. Uhum. E tô levando. O ganho foi muito bom, em todos os sentidos. Até porque foi aquilo que tu falou, né? São muitas opções de que tu pode comer, receitas diferentes que tu pode fazer. E são muitas substituições também, né? Muitas. Então, até eu vi que tu postou um tempo atrás no teu Facebook uma tabela com algumas substituições. Queria que tu falasse um pouco disso, porque eu achei muito interessante, tem muita coisa que a gente não sabe que, nossa, equivale a tal outro alimento. Por exemplo, a gente pensa que proteína, e isso era uma coisa que eu também pensava, né? Era única e exclusivamente de origem animal. Não. Sim. Além de grãos, sementes, como eu falei aqui há pouco, de nozes, castanhas e tudo mais, você tem no verde muitas fontes de proteína. Uhum. Brócolis, couve. Eu era um aficionado por estrogonofe de nozes, o doce, né? Hoje eu só como ele quando é feito de uma maneira vegana, sem leite e sem ovos. Mas eu era aficionado. Então eu fiquei pensando, putz, por que eu não vou aprender a fazer um estrogonofe de nozes para usar em pratos salgados? Sim. Eu aprendi a fazer o estrogonofe de nozes. Por quê? Porque hoje tu tem creme de leite de soja, hoje você consegue ter acesso e nos grupos virtuais você aprende muita coisa, porque Sim. O pessoal troca muita receita e tudo mais. Então hoje você tem que aprender a ter na tua geladeira brócolis, couve, tudo que for verde, preferencialmente, sempre ter rúcula, alface e procurar mesclar, não ficar centrado única e exclusivamente num tipo de prato, num tipo de alimento. Sim. Né? Feijão era uma coisa que eu já comia todo dia, era um alimento que sempre fez parte da minha alimentação e agora que eu faço as feijoadas veganas, ele continua fazendo cada dia. O que inclui a sua feijoada vegana? Ao invés de colocar todas as partes e componentes do porco, eu coloco verduras. Então eu coloco cenoura ralada, coloco batata ralada, que eu digo em fatias finas, né? Sim. Farinha de berinjela, que é um componente altamente nutritivo. Uma coisa que eu passei a ter e que agora eu estou remontando na minha casa é a horta. Nos últimos 3 anos eu sempre tive horta na minha casa. Então tem um alimento mais orgânico, mais natural. Então hoje tu não pode dizer que tu não vai ter uma alimentação saudável, tá? Porque você não está comendo carne. Eu tenho 4 filhos. O meu filho número 2, o João, hoje é vegetariano, assumiu... Por escolha dele? Todos por escolha deles. Tá? O lema é assim, lá em casa nós não temos carne, não se faz carne na minha casa e não se compra carne para comer. Até porque quem cozinha é você, então? Sim, quem cozinha sou eu. Então, democraticamente, não tem esse componente. Mas assim, saiu de casa, vai numa festa, vai num jantar... Cada um come o que quiser. Mas o João hoje é vegetariano e os meus gêmeos, hoje eles batem no peito e dizem que são vegetarianos, né? Mas eles voltam e meia dão uma escorregada. Aí eles chegam para mim dizendo assim, pô pai, comi lá o negócio porque não tinha nada sem carne. Mas o processo, assim, eu levei 40 e tantos anos para mudar os teus hábitos. Para mudar os meus hábitos e para aprender a fazer diferente. Então quando eu vejo meu filho com 18 já tendo uma postura diferente, quando eu vejo os meus gêmeos de 7 tendo, porque eles têm uma rotina vegana hoje, eles não comem nada que tenha
dentro de casa de origem animal, eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa diferente para o bem deles e para uma saúde melhor. A minha filha de 7 anos tem uma taxa de colesterol e de triglicerídeos alta, acima do normal, da faixa de normalidade, porque é uma questão hereditária. Eu tenho colesterol e triglicerídeos desde do dia que eu me conheço por gente, mas eu comia ovo frito com feijão com 2 meses de idade. Então, assim, é uma tentativa de passar algo diferente para eles. Tá pronto o nosso prato. Nosso prato. Deixa eu fazer uma misturinha aqui. Você pode pegar um prato para mim servir? Onde será que estão os pratos? Aqui tem. Tu quer colocar no prato normal ou quer colocar numa travessa maior? É você que manda, Nanda, eu só cozinho. Ai, que fino. Vou colocar num prato mesmo, então. O cheirinho está ótimo. Eu sou suspeito para falar. Deixa eu achar uma colher aqui. E essas receitas todas tu foi testando e aprendendo e misturando uma coisa que gostava com outra coisa que gostava e vendo o que dava certo? Eu sempre fui muito... Foi na prática mesmo? Eu sempre fui muito de criar. Sim. A vida inteira, assim, eu adorei ir pra cozinha, pegar as coisas tipo alquimia, assim, né? E eu acho que a cozinha tem muito da alquimia. E quando eu fiz a opção vegana, eu parti desse princípio. Eu parti do princípio, assim, de se permitir combinar. Combinar coisas. Eu mantive durante um tempo na internet uma página de culinária vegana, com receitas minhas, que era o Gula Vegano. E por incrível que pareça, em pouquíssimo tempo, chegou a 15 mil curtidas em menos de 6 meses. Eu lembro, era muito legal. E o Gula me inspirou muito, porque eu cada dia elaborava uma coisa diferente, fazia pratos internacionais, tradicionais, porém sempre voltados para o foco vegano. Sim. O que eu quis mostrar nesse período que eu tive essa página? Que você pode ter uma alimentação saudável, comer muito bem e de maneira diversificada. Sim. Tá? E eu acho que até foi por isso que teve uma aceitação tão grande. Aí, como o meu retorno a Lages, eu adoro fazer isso aqui. Só para dar um saborzinho. Quando eu voltei para Lages, em virtude da atividade do consultório, que eu fico de manhã, de tarde, à noite, eu não tive mais como alimentar a página, né? Uma pena. Aí ela acabou saindo do ar. Mas eu acho que já deu para ajudar muita gente lá. Com certeza. E sempre que quiser, a gente pode estar fazendo outros pratos aqui agora no programa para mostrar. Com certeza. Você tem todo o direito de degustar agora. Muito obrigada, porque eu estou muito curiosa. O cheiro está excelente. De fato, é o primeiro prato vegano que eu provo na vida. Então você vai ver totalmente novo. Ele só é vegano porque não tem carne, mas tirando isso... E até a massa, ela é integral, né? A massa é integral. Eu também nunca... A massa é muito parecida com a normal. Não tem nada de diferente. Ela só é um pouco mais saudável, né? Mesmo sendo integral, tem que tomar cuidado. As farinhas não é um alimento que se indica comer repetidamente, todos os dias e com frequência, tá? Mas ela é mais saudável. É muito bom. Tomar cuidado quando compra, porque algumas massas integrais... não são bem integrais. Não são bem integrais, né? Mas, de fato, não dá pra dizer, nossa, está faltando alguma coisa aqui. Não, acho que eu posso daqui para pôr na Maria Braga depois? Pode. Tá bom. Só, por favor, diga que vem no programa Mudando de Assunto primeiro. Tá bom. Não, sem dúvida. As castanhas é opcional, tu pode deixar elas inteiras, partir na metade, tu pode bater no multiprocessador e deixar ela mais desafarinhada. Eu gosto dela, assim. Eu gosto dela maior. Para sentir, para morder? Para sentir. A textura é muito boa. Isso, e tu pega mais a textura quando tu gratina com azeite de oliva, tá? Da gratinar eu nunca tinha pensado, não. Eu acho que é uma oportunidade de repente estar mostrando para o telespectador da nova era que existem alternativas, existem possibilidades, né? Principalmente na nossa cidade, assim, que é uma cidade de uma gastronomia maravilhosa, mas ao mesmo tempo... Mais voltada para o churrasco. A questão não é não só a questão animal, mas eu acho que assim, é uma gastronomia que não é saudável. Sim. Eu acho que isso desde a parte científica até a parte leiga, nós sabemos que a nossa alimentação
ela é carregada, ela é pesada, principalmente em termos de gordura e tudo mais. E a gente sabe que o cuidado consigo mesmo é também fundamental. Eu levei muito tempo para aprender, mas Na verdade, a gente levando aos poucos, né? Para quem ainda está acostumado a comer bastante carne ou coisa do tipo, dá de fazendo pratos veganos aos poucos para ir se adaptando. Até porque eu acho que o paladar é adaptável, né? Às vezes tu não tá acostumado a comer certo tipo de coisa e com o hábito de incluir esse novo ingrediente nos teus pratos, tu acaba gostando e sentindo falta quando não tem, né? Exatamente. Não, sem radicalismo. Acho que o radicalismo, ele não é... Acho que é até ruim tu acabar sentindo falta, né? O negócio é tu se adaptar a esse novo estilo. Tu acaba tendo as tuas crises de abstinência. Sim. Porque tem um condicionamento. O alimento, ele também gera uma dependência química. Tá? Óbvio, numa intensidade infinitamente menor do que drogas lícitas e ilícitas, mas ele gera uma dependência química. Tá? Então, eu acho que a proposta é mudar. Sim. Se você vai levar 6 meses, 1 ano ou 2, isso é a critério de cada um. Sim, mas ter essa vontade de ter uma alimentação mais saudável. Exatamente. Até pensando nisso agora, eu acho que o próximo prato que a gente vai fazer é uma sobremesa. Pode ser. Pensando em recaídas, já pensei no doce, o próximo prato vai ser uma sobremesa. Posso fazer um pão, faço pão sem ovo e sem azeite. Tem umas coisas bem legais. Tem várias receitas na manga. Tem. Mas então tá certo, muito obrigada, Cleice, por vir mostrar esse prato. Espero muito que você volte novamente com mais receitas como essa. Agradeço. Eu agradeço. Encerro o programa dessa semana por aqui. Não se esqueça que você também pode assistir pela internet, no site da Nova Era TV, no meu canal do YouTube e fotos exclusivas com a receita desse prato na minha página do Facebook. Até semana que vem.